tarde, pessoal. Tudo bom? Me ouvem bem? Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Tainá. Jéssica. Iago. Gianluca. Como é que estão vocês nessa fria tarde? Segunda-feira, estão bem? Estou bom. Vai começar essa maldição chamada frio. Odeio frio. Gosto de praia, calor. Isso que é bom. Vamos trabalhar, então? Bom, na aula passada, a gente tinha trabalhado aquela primeira parte de soluções, né? Basicamente, soluções aquosas, que é o que nós vamos ter em provas, né? Aí nós vimos ali o coeficiente de solubilidade, né? Solução saturada, insaturada, e essas coisinhas aí, classificação, um pouquinho da classificação de soluções também. E hoje nós vamos começar a trabalhar as concentrações das soluções. Certo? Bom, então aí nós temos um longo trabalho pela frente, Iris, falando de concentrações, tá? Então, deixa eu já colocar para vocês aqui. Como é que nós vamos fazer isso hoje, tá? Então, essa concentração das soluções, vamos fazer o seguinte. Eu vou mostrar para vocês vários tipos de concentrações, certo? Mas vamos procurar sempre fazendo assim, ó. Procurar entender, né? O que significa cada concentração, né? O que cada concentração nos diz, tá certo? Para podermos fazer os exercícios. Você sabe que essa parte aí já envolve cálculos, né? E então nós vamos devagar, né? Vamos devagar, porque senão, sabe como é que é, né? O cálculo é aquela coisa. Alguns têm mais facilidade, outros têm menos facilidade, mas assim que é a vida mesmo. Não é verdade? Bom, então, olhem só. É só me organizar e a gente já começa. Muito bom. Então, o quadro, de repente nós vamos precisar do quadro. Por enquanto, nós não vamos precisar do quadro. Eu vou fazer aqui para vocês no próprio Zoom aqui, né? Então, vamos ver. Então, vamos começar ali, né? Vamos trabalhar, então, ó, a concentração das soluções. Então, tem diversos tipos de concentrações aí para nós trabalharmos, né? Algumas mais fáceis, outras mais complicadinhas, mas tudo bem, faz parte do jogo, né? Bom, primeiro, vocês têm que lembrar o seguinte, ó, que essas concentrações, tem algumas que em prova não caem, né? Como, por exemplo, molaridade com L. Não é a molaridade, é a molalidade com L. Essa para nós não tem. E fração molar também. Tá? Então, essas duas concentrações, nós estamos dispensados. Não que elas sejam mais fáceis ou mais difíceis, né? São iguais às outras. Bom, então, uma concentração, toda a concentração de solução que nós vamos ver, elas relacionam o seguinte, ó. Elas relacionam o soluto com a solução. Tá? Nós vamos ter uma certa quantidade de soluto em relação à solução. Tá? Então, é basicamente isso aí que nós vamos ver nas concentrações. E vamos lembrar também nesse início
tá? Aqueles códigos que a gente usa na concentração de soluções, né? Tudo que se refere ao soluto vai o númerozinho 1 depois, né? Assim, ó, lembra? Então, a massa do soluto, tá? A massa molar do soluto, vou botar um traço em cima, né? Que é o mol do soluto. Volume do soluto, e vai levar o númerozinho 1 depois da letrinha, né? Aí é o soluto. Quando for o solvente, então vai o número 2, né? Então, por exemplo, ó, a massa do solvente, tá? Volume do solvente, ó, P2. E quando for solução, então, aí vai sem índice nenhum, né? Solução, por exemplo, massa da solução, é só M. Volume da solução, é só o V. Tá? Então, são códigos que a gente usa para facilitar aí a nossa vida nessa partezinha das soluções. Outra coisa que eu já queria falar agora, que nós vamos utilizar, né? Os problemas utilizam bastante, guris. É isso aqui, ó. É a conversão de unidades. Então, não custa nada a gente revisar, né? Então, nessa concentração de unidades, essa conversão de unidades, por enquanto vamos nos preocupar com o volume. Tá? É muito comum nas provas aparecer o centímetro cúbico. Quanto é que vale um centímetro cúbico? Um centímetro cúbico vale 1 mililitro. Tá? Então, pode vir em centímetro cúbico, pode vir em mililitro. 1 decímetro cúbico. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Vamos revisar essas conversões. E também aparece assim, ó, metro cúbico. 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Tá? Então, eu queria dar uma repassadinha antes aí com vocês para a gente poder entender direitinho como é que funciona, né? E, por exemplo, em termos de massas, né? Então, nós temos ali, ó, a tonelada, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Vamos recordar. 1 tonelada equivale a 1000 quilos, né? 10 na 3 quilogramas. Certo? 1 quilo, 10 na 3 gramas. E o contrário também é verdadeiro, né? Se eu pegar, ó, vou inverter agora. 1 grama, 10 na menos 3 quilogramas, tá? Então, mas aí, com o passar do tempo, a gente vai colocando outras, né? E reforçando essas aí. Então, vamos lá. Vamos começar a trabalhar. Vamos botar um tracinho aqui para separar bem separadinho, tá? Ó, então, a primeira concentração, e uma das mais usadas, é a que nós chamamos de concentração comum. Concentração comum. Qual é a definição, né? Vamos ver a definição. Vou apagar essa palavra, ficou horrível. Qual é a definição de concentração comum? Ó, a concentração comum, ela é definida, primeiro, ou também pode ser chamada assim, ó, muito comum, concentração em gramas por litro. Veja que a unidade, ela já vai nos revelando, né? A definição. Ó. Então, a concentração comum, vou chamar de C. É a relação, ó, a divisão entre a massa do soluto e o volume da solução. Né? Essa massa normalmente vem em gramas e esse volume normalmente vem em litros. Ou decímetro cúbico. Tá certo? Então, essa é a definição. Aí tem várias, tem outras unidades que também podem ser usadas, né? Além do grama por litro, né? Como eu falei aqui, ó, grama por litro, grama por decímetro cúbico, tá?
Também já apareceu assim, ó, grama por mililitro, tá? Grama por centímetro cúbico. Ok? Então, tem várias maneiras de a gente mostrar a concentração. Espera um pouquinho que eu vou gritar aqui. Estão batendo na porta. Estão batendo na porta lá. Bom, vamos continuar. Então, por exemplo, ó, tem duas maneiras da gente fazer esses problemas, gente. Tá? Aí depende de cada um deles. Quem era, hein? Quem era, Roger? Eu tenho um cara aí para entregar um livro. Aí. Bom, vamos. Tem que estar atendendo a porta. Ó, qual é o significado, né? Aí eu estou dizendo isso para vocês. Tem duas maneiras de a gente resolver os problemas, né? Podemos usar a regra de 3, por regra de 3, ou podemos usar a fórmula, tá? Aí é o gosto do freguês, né? Eles se adaptam melhor, tem mais facilidade em memorizar fórmulas, né? Mas não há necessidade de memorizar a fórmula. Por exemplo, ó, se eu tenho uma concentração comum, vamos supor, de 50 gramas por litro, como é que a gente entende isso, né? Como é que eu entendo isso? Eu entendo assim, ó, que eu tenho 50 gramas de soluto, certo? Em 1 litro de solução. Ó, eu tenho 50 gramas de soluto em 1 litro de solução, né? Bom, aí dependendo lá do problema, né? O problema deu lá 0,2 litros. Aí vai fazer a regra de 3, 0,2 litros de solução, eu vou ter X gramas de soluto. Certo? Então, tem a forma que a gente pode usar por raciocínio, né? Por regra de 3, ou simplesmente fazer usar a fórmula, né? Está aqui em cima. Ó. E como eu disse aí, vai dar facilidade de cada um. Tem problemas que são mais, vamos dizer assim, mais complicados, que a fórmula é mais rápida. A fórmula é mais rápida. Não quero influenciar ninguém, né? Porque eu sei que alguns de vocês aprenderam a fazer por regra de 3. Tá? Ótimo. É um belo raciocínio, né? Bom, então aqui vocês têm a concentração comum, tá? Quando vocês tiverem dúvida, apertem o botão aí e falem. Muito bem. Então vamos para a segunda forma de calcular a concentração. A segunda maneira que eu vou falar, ó, número 2, é o famoso título. Acontece que o título... Tá, primeiro deixa eu colocar aqui para você. Qual é a definição de título? Letrinha T, vamos usar a letrinha T. Ó, a definição do título é assim, ó. Ele vai relacionar, ó, a massa do soluto pela massa da solução. Como nós sabemos que a massa da solução é a soma, né, do soluto mais o solvente, ó, M1 mais M2. Está valendo, então, assim. Ó. Ok? E outra coisa, como é tudo massa, por exemplo, aqui vocês vão ter em gramas, quilogramas, né? E aqui embaixo vai ser a mesma unidade, por exemplo, em gramas ou em quilogramas. Então, o que significa isso? Significa que o título ele vai ser uma grandeza adimensional. Isto é, ele não tem unidade. Ele é adimensional. Né? Então, nós vamos ter um número puro. Mais um detalhezinho, ó. Vejam, que no título, como nós já vamos dividir ó, a massa do soluto pela solução, o título nunca vai ser maior do que 1. Né? Então, o valor de um título sempre será maior do que 0, claro, mas menor do que 1. Então, veja que vai sempre dar um valor bastante baixo. Né?
Certo? Bom, mas o mais comum é nós utilizarmos o título percentual. Título percentual. Certo? Bom, o que é o título percentual? É o título, o valor do título, vezes 100. É o valor do título vezes 100. Certo? Aí nós passamos para percentual. Até um tempo atrás chamava assim, a percentagem em massa. Aí o PAC andou mudando alguns termos aí. Tá? Bom, mas olha só. Existem 3 formas de títulos. Eu vou definir as 3 para vocês, tá? Ó, o título pode vir assim, ó, na provinha. Título em massa. Em massa. Tá? Título em massa. Que a gente representa dessa forma aqui, ó. Tá? O título percentual é igual ao percentual, aí a gente põe assim, ó, massa, tracinho, massa. Título em massa. Certo? Que é fácil de entender. Tem coisas para vocês, né? Quem quiser fazer pela fórmula, faça, mas o raciocínio é bem simples. Por exemplo, vou pegar aqui, ó, vamos supor, nos deram assim, ó, a solução é 30% em massa. 30% em massa, tá? Não esqueçam que o percentual é sempre para 100, né? Então, como é que eu vou ler isso aqui? Aqui eu tenho 30 gramas de soluto para 100 gramas, ó, 100 gramas de solução. Eu relacionei as massas, né? Ó, a massa do soluto com a massa de solução. A mesma coisa que a fórmula faz aqui em cima, ó. Aí a gente pode montar uma regra de 3 para calcular a massa do soluto, para calcular, né, a massa da solução que eu vou precisar para dissolver determinada quantidade de soluto. Posso usar também, ó, através da regra de 3 para calcular, né, quantos mols de soluto eu tenho. Só para exemplificar para vocês, né? Vamos supor que eu tenha lá uma coisa bem facilzinha, assim, ó. Me deram em 200 gramas de solução. Bom, se 100 gramas de solução corresponde a 30 gramas de soluto, 200 gramas corresponderão a 60 gramas. E aí eu tenho a massa do soluto, né? Se eu tenho a massa do soluto, eu posso calcular quantos mols tem aí dentro. Ó, lembrando que o número de mols, depois no finalzinho eu vou falar mais uma vez isso aqui para vocês, tá? É a divisão da própria massa pelo mol da substância. Certo? Então aí eu já posso calcular o número de mols. Tá? Depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais isso aí, tá? Bom, pode ser, o título pode vir também, ó, em volume. Título em volume. Tá? Então, nós vamos dizer que o título percentual é igual ao percentual volume por volume. Que pode ser em mililitro, litro, né? Decilitros, metro cúbico, o que você quiser, tá? Qualquer unidade. Que a prova vai nos propor, né? Quando é que a gente usa, né, o título em volume? Quando a gente mistura líquidos. Isso aqui é para mistura de líquidos, claro, miscíveis, né? É para mistura de líquidos. Certo? Já vou dar um caso para vocês. Bom, então, olha só, aí tem que tomar um cuidado também, gente. Pelo seguinte, ó. Se a gente fosse passar para lá em cima, na definição da fórmula, colocaríamos assim, né? O título é igual
ao volume do soluto pelo volume da solução. Qual é o cuidado que tem que tomar aí? Isso aí já caiu na prova. Eu já me lembro disso aí na prova da URSS, se não me falha a memória. E depois eu vou procurar a questão. Beleza? Olha aqui, ó. O volume da solução, tá? Volume da solução nem sempre é igual à soma do volume do soluto com o do solvente. Tá? Como assim? Assim, ó, por exemplo, né? Vamos supor, eu vou misturar 100 mililitros de água com 100 mililitros de etanol, de álcool etílico. Tá? Claro, qualquer leigo diria assim, ó, 100 mais 100, vai dar 200 mililitros de solução. Nem sempre. Nem sempre. Por quê? Porque dependendo das substâncias utilizadas, ó, pode ocorrer o quê? Uma reação, a formação de ligações químicas. A água e o álcool, eles realizam entre si o quê? Ligações de hidrogênio. Tá? E a formação das ligações de hidrogênio, inclusive essa era a resposta da questão, depois eu vou procurar para mostrar para vocês, tá? Ó, essas ligações de hidrogênio vão diminuir os espaços entre as moléculas. Tá? Vou anotar aqui, ó. Elas diminuem os espaços dentro da solução. Né? Os espaços, eu vou ter espações? Por que será que eu vou ter espações? Tá direito. Diminuir os espaços vazios, né, que nós temos dentro do sistema. Então, aproximam mais as moléculas, isto faz com que o volume diminua. O volume diminui. Tá? O volume fica menor. Então, é muito arriscado, né, a gente dizer que o volume de uma solução é igual à soma do volume do solvente com o volume do soluto. Tá? Depende do material. Água e álcool, se fizer isso, o volume vai ser menor. Né? Então, eu vou somar 100 mais 100, não vai dar 200. Que loucura, né? É a beleza daqui. Tá? Então, vamos ter que cuidar disso aí. Muito bem. Então, aí vocês têm o título em volume. Tá? Só para a gente exemplificar, né? Por exemplo, ó, se eu colocasse aqui para vocês assim, ó, olha, eu tenho uma solução 2%, vou criar aqui, ó, volume. Como é que eu leio isso, né? Eu devo ler assim, ó, que eu tenho 2 mililitros de soluto em 100 mililitros de solução. Mas tem que ser mililitro? Claro que não, só tem que ser a mesma unidade, né? Então, poderia ter, eu tenho 2 litros de soluto em 100 litros de solução. Só que eu tenho que cuidar é sempre isso aqui, ó, relacionar a quantidade de soluto para 100 de solução. Tá? Muito bem. Certo? Vamos em frente, então. Essa aí é o... bom, agora eu me lembrei, esse título em volume, ele é muito utilizado aonde? Em bebidas. Né? Bebidas alcoólicas. Ó, em bebidas alcoólicas. Então, vamos pegar aqui ó, um exemplo
que a gente conheça aí. Né? A cerveja, por exemplo. A cerveja vem lá a graduação, ó, 5 graus. Ah, me lembrei também disso aqui, ó. Ela vem em graus Gay-Lussac. GL, tá? Ó, Gay-Lussac. Lussac, né? É o sobrenome de um cientista. Na verdade, de dois, eles eram irmãos, né? Ó, então, vejam, esse título em volume, no comércio, na indústria, ele é dado em graus Gay-Lussac. Então, uma cerveja, por exemplo, vocês olharem no rótulo, vem lá, 5%, 5%, 5 graus GL. Como é que vocês têm que ler aquilo ali? Ó, eu tenho 5 mililitros de álcool, a graduação alcoólica, né? Em 100 mililitros de solução. No caso, 100 mililitros de cerveja. Tá? Quantidade até relativamente pequena, né? 5 para 100. Mas se pegar, por exemplo, o absinto, né? Absinto, como é que escreve absinto? Com S ou 2? Ah, eu vou colocar com 2, tá? Ó, o absinto, que é uma bebida alcoólica que chega até 80 graus GL. Olhem só. Né? Até 80 graus GL. Significa dizer que nós teríamos assim, ó, 80 mililitros de etanol, olha só, gente, em 100 mililitros de solução, em 100 mililitros de absinto. Quer dizer, isso é muito grande essa quantidade. Né? O cara que, por exemplo, toma isso aí, ele tomar isso aí, álcool puro, ele não vai notar muita diferença, né? Ele vai, não, tá só um pouquinho mais forte, mas bem pouquinho. Né? Imagina, 80 mililitros ó, em 100 mililitros. Tá? A cachaça é em torno de 40, né? 40 graus GL. Então, a cachaça teria ali 40 mililitros em cada 100 mililitros. Imagina. Agora, vocês imaginem assim, ó, o cara tomou 1 litro de absinto, né? 1000 mililitros. Né? Tomou 1 litro. Ele vai tomar 800 mililitros ó, de absinto. Isso aí vai sair muito louco, né? É verdade. E não é o caso de vocês, né? Vocês estão focados. Você está entendendo até aí? Está tudo certinho? Então, o importante é que você sabe interpretar isso aí. Eu disse que eram 3 casos. E tem um terceiro caso também de título, tá? Que é quando a gente relaciona a massa e o volume. Tá? Então, assim, ó, o título percentual, massa por volume. Massa por volume. Tá? Massa por volume. Então, por exemplo, né? Vamos pegar um exemplo aqui, né? O cara deu assim para vocês na questão. Ó. Eu tenho 20%. Deixa eu puxar um pouquinho mais para baixo. Tá? Tá muito lá em cima, né? Tá. Agora vai ficar um pouquinho assim. Tenho 20% em massa por volume. Barbado, ó. Massa é em gramas, né? Volume, mililitro. Então, 20% massa por volume, vocês podem dizer assim, ó, olha, eu tenho aí 20 gramas de soluto em 100 mililitros de solução. Certo? Por exemplo, né?
Tá? Então, são os 3 tipos de títulos que nós temos. Massa com massa, volume com volume e massa com volume, tá? A gente tem que saber interpretar isso aí. Interpretação é o que é a parte mais importante, tá certo? Tá entendido até aí, Guris? Uma pergunta? Aqui é a letra C, né? Eu botei A, mas aqui é a letra C. Terceiro tipo de concentração. Muito bem. Se vocês não têm o que perguntar, eu vou adiante, tá? Bom, essa concentração que eu vou falar agora, ela também já foi muito pedida. Eu acho que agora é a... Ah, estava numerando, agora me perdi na numeração. Bom, já foi bastante pedida também, né? Em provas. Ó. É a concentração em partes por milhão. Partes por milhão. E nós representamos simplesmente por ppm. Parte por milhão. Quando é que se usa essa concentração? Essa concentração, o ppm, ele sempre será usado assim, ó, para soluções muito diluídas, né? Então, vou colocar aqui, ó, muito diluídas. A gente está trabalhando com soluções muito diluídas, um medicamento, por exemplo, né? Extremamente diluído. Se vocês pegarem os medicamentos na área homeopática, né? Na homeopatia, que são medicamentos de alta diluição, né? Ou então também quando se vai medir a poluição, né? A poluição também, normalmente é medida em ppm, né? Em parte por milhão. Tá? Então, essa concentração ela é mais adequada para pequenas concentrações, né? Então, vou colocar aqui para concentrações muito pequenas, muito diluídas, tá? Onde representar por uma unidade maior, né? não daria, né? Uma representatividade, cara. Precisaria um pouquinho mais para entender, tá? Então, em medicamentos, poluentes do ar, né? Monóxido de carbono. Eu me lembro de uma questão da URGS que falava sobre isso, né? Sobre a quantidade de monóxido de carbono no ar, chamada nível de emergência. Bom, então, olha só. Já que eu estou falando do monóxido, né? Então, vamos supor aqui, ó, vocês têm lá ó, a concentração do monóxido. Né? Então, vou colocar a concentração de CO. Vou dar o título para vocês. Ó. O título, vamos dizer que é 0,12, vou botar 3, 1, 2, 3, 40. Esse é o título. Se eu quero o título percentual, né? Então, percentual, né? Vou multiplicar por 100, e aí eu vou obter isso aqui, 0,040 de CO. Vejam que ainda são valores muito baixos. Aqui o título nem se fala, guris, ó. 0,00040. Passando para percentual, continua baixo ainda, 0,040. E vejam que essa, já que eu estou falando do monóxido, né? Essa quantidade de monóxido, ela já causa problemas em nós, né? O cara respirando essa quantidade, né? Ele já fica com enjoo. Tem um acento enjoo aí, eu vou botar no meio do acento aqui. Pronto. Enjoo, náuseas, né? Ele já causa, olha só, náuseas. Dor de cabeça, né? Cefaleia. Vejam que é uma quantidade de 0,040%. Já causa isso aí. Vocês lembram por quê, né? Eu acho que a biologia chega a falar para vocês, porque esse monóxido, ele se combina de uma forma estável com a hemoglobina.
E a hemoglobina, ao invés de carregar o oxigênio, carrega com grande facilidade o monóxido de carbono, né? Causando aquela famosa cianose. Bom, não quero me meter na área dos outros, depois eles me xingam. Agora, como é que nós vamos interpretar isso aí? Bom, uma coisa que eu posso dizer para vocês é o seguinte, ó. Olha só, uma maneira da gente entender melhor o ppm, ó. O parte por milhão, gente, na verdade é isso aqui, ó. É o título vezes 1 milhão. 10 na 6. Né? Então, no nosso caso aqui, ó, ppm será igual ao 0,00040, né? Que é o título que eu coloquei aqui em cima, ó, vezes 1 milhão. 10 na 6, né? Que vai nos dar aí, ó, anda com a vírgula 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, ó, veja que já ficou um número agora apreciável, ó, 400 partes por milhão de CO. Aí já está um número que as pessoas entendem, né? O cara, pô, 400, é perigoso. Agora, se tu der um númerozinho assim a 0,040, não estão nem aí, né? É? Então, o que é o título, na verdade? Ó, desculpa, o ppm é o título multiplicado por 1 milhão. Tá? Uma maneira mais fácil da gente entender o nosso querido ppm. Bom, assim como o título, nós também temos alguns tipos de ppm. Tá? Eu vou colocar aqui um exemplo para vocês. Ó. Letra A. Vou colocar aqui. Ó. Tem uma solução, 10 ppm, e aí vem do ladinho assim, ó, massa por massa. Tá? Como é que eu vou interpretar isso aqui? 10 partes por milhão, massa por massa. Fácil, gente. Ó. Só raciocinar assim. Pode usar qualquer unidade de massa. Está valendo para qualquer uma. Só que tem que ser a mesma, né? No início e no final. Então, vou usar primeiro miligramas, tá? 10 ppm massa por massa significa que eu tenho 10 miligramas de soluto em 1 milhão, 10 na 6, 1 milhão de miligramas de solução. Massa por massa. Tá? Massa com massa. Agora, pode ser o ppm, pode vir também em volumes. Deixa eu pegar um caso aqui. 2 ppm, volume por volume. E como é que a gente lê isso aí? Lê assim, ó. Nesse caso, eu tenho 2 mililitros de soluto para quanto? 1 milhão de mililitros de solução. Então, aí vocês vão entendendo o significado dessas concentrações. E ainda temos terceiro tipo, ó, que é o ppm, massa por volume. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Eu vou botar 15, tá? Ó, eu tenho 15 ppm, parte por milhão, massa por volume. Tá? Esse aqui é o que a gente vai ter que prestar muita atenção. Porque esse é diferente. Ó, esse aqui é diferente. Tá? Com esse aqui, os outros não precisam decorar nada, né? Por exemplo, ó, aqui como eu falei, ó, 10 ppm, massa por massa. Bom, são 10 miligramas, soluto em 1 milhão de miligramas de solução. Agora, se eu quisesse em gramas, eu poderia ter dito, ó, tem 10 gramas de soluto para 1 milhão de gramas de solução. A mesma coisa que o volume. Mas esse aqui é diferente. Sabe por quê?
Ó, quando o ppm, a parte por milhão, é em massa por volume, nós temos que usar somente esta relação. Ó. A massa tem que estar em miligramas e o volume tem que estar em litros. Para fechar o conceito. Tá? Então, esse não dá para escolher a unidade. Esse aí não vai dar para escolher a unidade, tá? Então, por exemplo, vamos decifrar isso aí. Ali, ó, com o exemplo que eu dei ali para vocês. 15 partes por milhão. Então, eu vou ter aqui, ó, obrigatoriamente, ó, 15 miligramas de soluto para 1 litro de solução. Tá? Aí você pode me dizer assim, mas Paulo, não era sempre para 1 milhão? Né? Seria 1 milhão? Ó, preste atenção, então. Agora, vamos decifrar, tá? Olhem para cá. Eu vou trocar a cor da canetinha. Tá? O negócio é o seguinte. 1 litro de solução aquosa, tá? Corresponde a 1 litro de água. Não esqueça que isso aqui é uma solução extremamente diluída. É 1 litro de água. 1 litro de água, a água, não esqueçam, a densidade da água é 1, né? Então, a água dá para relacionar o volume com a massa. 1 litro de água equivale a 1 quilograma de água. É 1 quilo de água. E 1 quilo de água vale quanto? 1 milhão de miligramas de água. Então, na verdade, está sendo relacionado, ó, miligrama, 15 miligramas soluto com 1 milhão de miligramas de água. Só que nos problemas, ó, obrigatoriamente nós temos que usar o litro. Por isso que eu disse que esse aqui é diferente dos outros. Nós vamos ter que raciocinar de uma outra maneira. Certo? Me entenderam até aí? Vamos bem devagar aí para a gente não se perder. Então, vejam. A parte por milhão são 3 maneiras delas serem identificadas para vocês em prova, tá? Então, massa com massa, é só relacionar. Só tem que cuidar que tem que estar sempre na mesma unidade, ó. Por exemplo, miligrama com miligrama, mililitro com mililitro, volume, volume. E, quando for massa, volume, é miligrama por litro. Tá? Então, bem. E ainda existe também, um comentário, se vocês entenderam o ppm, vocês vão entender o ppb. ppb. Parte por bilhão. Tá? A parte por bilhão, ó, é o título multiplicado por 1 bilhão, que é 10 na 9. Olha aqui em cima, ó, quando eu tinha posto, ó, aqui, ó. Parte por milhão, milhão. De milho grande, ó. É o título vezes 1 milhão. Parte por bilhão é o título vezes 1 bilhão, que é 10 na 9. Tá? É a mesma coisa, as mesmas relações. Tá? Por exemplo, esta última aqui, ó, a letra C, que eu mostrei para vocês, como é que seria em parte por bilhão? Tá? Em parte por bilhão, eu teria que dizer assim, ó, que eu tenho 15 miligramas de soluto para quanto? Para 1000 litros de solução. Nossa, claro, né? Vejam, em cima, ó. Vou pegar um marcadorzinho aqui. Ali em cima, ó, eu tinha, ó, 15 miligramas
para 1 litro. Aí é 1 milhão. Do milhão para o bilhão, aumentam 3 zeros. Então, agora eu tenho 15 miligramas de soluto para 1.000 litros de solução. É o único que você tem que cuidar, porque os demais são tranquilos, né? Aqui, ó, por exemplo, se fosse 10 ppb, partes por bilhão, como é que você vai interpretar isso? Ó? São 10 miligramas para 10 na 9, para 1 bilhão de miligramas de solução. Esse não tem problema. Se fosse, ó, na letra B aqui, ó, 2 ppb, parte por bilhão, vocês teriam 2 mililitros de soluto para 10 na 9, 1 bilhão de mililitros de solução. O terceiro é que tem que cuidar, porque é massa, volume. Certo? Meninos e meninas. Então, vamos apagar nosso quadrinho e vamos em frente. Tá? Então, estou desfilando aqui as concentrações para vocês. Tá? Tá. A nossa próxima concentração, eu já perdi o número que eu estou. Não importa. O número é o de menos. A nossa próxima concentração vamos falar da densidade. A densidade também, que aparece muito nas provas, né? Tem várias dicas aí de densidade. A densidade. Qual é a definição de densidade? Densidade de... deixa eu só colocar aqui, ó. De uma solução. Você vai entender por que eu estou salientando isso aqui daqui a um minutinho, tá? É representado pela letra D minúscula. Então, a densidade de uma solução. A definição é essa aqui, ó. É a divisão da massa da solução pelo volume da solução. Aquela hora lá eu tinha falado assim para vocês, né? Ó, que dependendo dos líquidos, nem sempre a soma do volume do soluto e do volume do solvente, certo? Vai dar um valor total, né? Por exemplo, até eu lembro que eu coloquei, ó, se eu tiver 100 mililitros de álcool, 100 mililitros de água, não vai dar 200 mililitros de solução. E os dois vão interagir. Tá, como é que os problemas resolvem isso, muitas vezes? Aí eles vão dizer assim para vocês, né? Desconsiderando a contração do volume. Tá? Desconsidere a contração de volume. Então, eles resolvem, no enunciado, eles resolvem esse probleminha para vocês, tá? Só para vocês ficarem tranquilos, senão o cara fica pensando, mas como é que eu vou saber quando é que contrai ou quando não contrai, né? Inclusive, tem casos que expande, inclusive, o volume. Então, o problema, ele resolve isso. Ele nos dá a dica, né? Desconsidere, a contração de volume. Bom, o que eu poderia também dizer para vocês que a densidade, ó, é a soma da massa do soluto com a massa do solvente, dividida pelo volume da solução. Só que eu não vou colocar o volume da solução V1 mais V2. Pelas razões já citadas, né? Tá certo? Aqui, ó, tem uma coisa que você tem que cuidar aqui. Ô, Sor, tu tá sem som. Dividido pelo volume da solução. São coisas diferentes. Né? Completamente diferentes. Né? Então, completamente diferentes, tá? Muito bem.
Deixa eu só colocar isso então para vocês aqui. Então vamos pegar assim, ó. No nosso livro aí tem várias questões que dão substâncias com essa densidade aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês. Ó. Vamos dar um exemplo. Assim, ó. Vou só tirar esse coisa da tela aqui. Olha só. O cara diz assim, ó. 1,2 gramas por mililitro. Tá? Então, aqui, ó. Eu poderia interpretar assim, ó. 1,2 gramas por mililitro, tá? Eu tenho, se for uma solução, eu tenho 1,2 gramas de solução, solvente mais dissoluto, em 1 mililitro de solução. Tá? Então, aqui o cara te deu a densidade da solução. Certo? A concentração comum seria essa aqui, ó, 1,2 gramas. Por exemplo, se fosse o mesmo valor, vou usar 1,2 gramas por mililitro, né? Então, aqui nesse caso eu teria 1,2 gramas de soluto em 1 mililitro de solução. Tá? Veja como é diferente, né? Quais são as unidades que a gente costuma utilizar para densidade? Vamos colocar aqui, ó, as unidades. Tem várias, né? Tem várias unidades. Ó, grama por mililitro. Poderia ser também assim, ó, grama por centímetro cúbico. Posso usar também, ó, grama por litro. Ou grama por decímetro cúbico. Ok? Se eu tiver que converter de grama por mililitro para grama por litro, eu multiplico por 100. Isso aqui, quantas vezes a gente já usou isso aqui no Enem, né? Por 100 não, desculpa, eu falei 100, né? Por 1000. O cara nos deu lá, ó, por exemplo, 1,2 gramas por mililitro. E eu quero em gramas por litro. Então, eu vou ter, multiplico por 1000, ó. 1.200 gramas em 1 litro. E quando eu quero, né, fazer o contrário, ou então de centímetro cúbico para decímetro cúbico, né? Quando eu quero o contrário, ó, de grama por litro para grama por mililitro, ou de grama por decímetro cúbico para grama por centímetro cúbico, vamos dividir por 1000. Tá? Para lembrar essa jogatina. Certo? Muito bem. Tá entendido até, Igreja? Tá? Bom, nós vamos continuar um pouquinho mais na densidade, que eu quero fazer uma diferença agora para vocês, né? Eu vou escrever aqui, ó. Cuidado. Isso é uma coisa que a gente faz muito, confunde muito, ó. Cuidado para não confundir. Confundir o quê? Ó, confundir a densidade da solução com a densidade da substância pura. Densidade da solução com a densidade da substância pura. Tá? Por exemplo, vamos pegar um caso aqui. Se for uma solução, ó, nós já vimos ali a definição, né? Massa da solução pelo volume. Eu vou pegar como exemplo a água, o álcool. Né? Vou pegar a água. Densidade da água. Agora é uma substância pura. Tá? Vamos supor aqui, no primeiro caso era uma solução. Água mais
Mas álcool, por exemplo. Densidade só da água, substância pura. Veja, é a massa da água pelo volume da água, né? Massa da água pelo volume da água. E já que eu falei em álcool, então eu já vou colocar aqui, ó. E a densidade do etanol é a massa do etanol sobre o volume do etanol. Como é que o Enem faz esse próprio? Vocês lembram? Tá? O Enem vai lá num posto de gasolina, tá? E nos dá assim, ó, nos dá a densidade da água. Nós sabemos que é 1 grama por mililitro. E nos dá a densidade do álcool, do etanol. 0,8 gramas por mililitro. E nos dá um percentual de cada um deles. Por exemplo, eu tenho 20% de água e 80% de etanol. Então, ó, olha aqui, guris, ó. Não vão dormir aí, hein? Ó, eu tenho aqui, ó, a densidade de uma substância pura, que é a água, tem a densidade de outra substância pura, que é o álcool, e a prova nos pede a densidade da solução. Quando eu misturar os dois, qual é a densidade que vai dar? Ou como eles já fizeram, né? Saber se a solução estava dentro dos padrões normais, né? Dentro da densidade que deveria ter, né? Não foi adulterada, adulteração do material. Tá, como é que a gente faz isso? É matemática, gente. É simplesmente matemática. Se eu tenho as duas densidades de substâncias puras e quero a densidade da solução, eu tenho os percentuais, ó, 20 e 80. Então, esse tipo de problema a gente faz através da média ponderada. A média ponderada. Então, a densidade dessa mistura, né, dessa solução, é dada por, ó, a gente usa a formulazinha da média ponderada. Pega a densidade, no caso aqui, né, da água, multiplica pelo seu percentual, que aqui no caso é 20%, e soma com a densidade da outra substância, que é o etanol, vezes a sua abundância, que é 80%, e divide por 100. Tá? E aí nós vamos obter a densidade da solução. Se não me falha a memória, isso aqui, se não me falha a memória, dá 8,4. Não quero chutar. Tá? Claro que se alguém for fazer aí, e encontrar 8,3, 8,5, não fale nada, tá? Não fale nada. Então, vejam, ó, a densidade deu 8,4. Em torno, né? 0,84. Já estava passando. Tá? Deixa eu apagar aqui. 0,84, tá? Gramas por mililitro. E aí eles pedem para a gente julgar esse valor, ó. Né? Claro que esse valor, ó, é maior que 0,8, mas é menor do que 1. Ele tem que estar entre, né? Tem que estar entre 1 e 0,8, 0,8 e 1. Como o etanol está em maior quantidade, então ele contribui mais na média. Por isso que o valor 0,84 está mais próximo de 0,8 do que de 1. Tá? Então, é assim que eles vão trabalhar, é assim que o Enem trabalha, né? Nos dá a densidade de substâncias puras, mistura as duas e pede a densidade da solução. Como é que a gente tem que fazer? Não esqueçam, ó, tem que fazer a média ponderada. Forma de resolver esses problemas aí. Certo? Muito bem.
Merical. Merical. Ah, mas tá bom. Vamos em frente. Paguei tudo. Certo? Tem mais duas ainda. Uma delas eu vou colocar para vocês, tá? Que é uma concentração especial, gente. Mas também cai, né? Você já deve ter feito questões envolvendo isso aqui, ó. Ela é especial. Imagina, né? Só existe para esta aqui, ó, que é a concentração da água oxigenada. A água oxigenada, ela tem uma forma particular para calcular a concentração. Que coisa chique, né? Não acho? Coisa mais chique. Ela tem a forma só dela. Deixa eu só fechar minha janela, tá batendo o sol direto em mim. Eu gosto do sol, mas... Ingrid, se vocês vissem como eu estou aqui, eu estou com um casaco grosso, uma blusa de lã por baixo, uma camiseta embaixo e em cima das pernas eu estou com uma manta. Gente, eu sinto muito frio. E depois que eu atingi os 40 anos de idade, bah, o frio é maior ainda. Bom, então olha só. Essa concentração, vou trazer para vocês, ela é exclusiva da água oxigenada. A água oxigenada, tá? Vou dar um nomezinho aqui, é o peróxido de hidrogênio. Imagina, o cara tem uma coisa só exclusivamente para ele, né? No caso aqui, peróxido H2O2, tá? Vocês devem lembrar, claro que vocês lembram. Quando a gente compra essa água oxigenada, vem assim, 10 volumes, né? 10 volumes, 20 volumes, até 10 o uso é medicinal, né? Acima de 10, aí já é para fazer descolorir, né? Para descolorir. 20 volumes, 40 volumes, vende tudo aí no comércio. Se bem que... o que é? Passou rápido ali, não vi que comentou. Não, parei que eu vou ter que olhar lá, se vocês estão rindo. Não, estão me sacaneando mesmo. Claro. Melhor, estão deitando e rolando. Deixa eu ver quem é que comentou aqui. Como assim, Paulo? Tu está perguntando quais outras misturas? Como assim outras misturas? Não, mas não era comigo, era com a Jéssica. Eu estou me metendo na conversa. Tipo aquela da água com o etanol. Tá, mas em que sentido tu fala, Paulo, assim, ó? A gente saber o quê? Eu não sei qual é o sentido que tu está falando. Eu acho que agora entendi. Diversos tipos assim de misturas, né? Isso aí vai variar muito. Só deixa eu abrir um parênteses aqui, Paulo, tá? Só um pouquinho. Por exemplo, assim, ó, é que outras misturas, fora água e álcool, não são de domínio público, né? E os vestibulares, o Enem, tudo, eles têm que trabalhar com coisas de domínio público.
por exemplo, quer ver? Ó, isso aqui não é de domínio público. O cara chegar lá e colocar uma mistura, ó, tetracloreto de carbono com benzeno. Só vai se tornar de domínio público se ele te der a densidade do tetracloreto, te der a densidade do benzeno, né? E pedir para calcular a densidade da solução. Ah, aí tu vai fazer igual, vai usar, né, a média ponderada. Né? A forma de calcular a densidade da solução é a mesma, através da média ponderada. Tá? Eles não tem assim uma mistura. Eles usam coisas do dia a dia, né? Álcool e água é o mais utilizado. Aqui, por exemplo, tetracloreto de carbono é apolar, né? O benzeno ele também é apolar. Então, isso vai dar uma mistura homogênea, vai dar uma solução. Tá? Mas não te preocupe em saber uma listinha de misturas, tá? Todos os dados serão fornecidos. Pode fazer qualquer uma, e nem tu vai fazer o etanol com água, tá? Buenas, então, continuando. Então, a concentração da água oxigenada, guris, é uma coisa particular. O que significa? Vamos escolher um deles aqui, ó. Água oxigenada, 10 volumes. É bem simples isso aí. Tá? Esse volume aqui, ó, se refere à quantidade de O2 liberado na reação. Deixa eu mostrar melhor para vocês. Ó. A água oxigenada, ela se decompõe. Ela é uma solução aquosa de peróxido de hidrogênio. Água e peróxido de hidrogênio, tá? Uma solução que se decompõe. Vou multiplicar por 2 para não ficar a fração lá. Se decompõe em água, né? Certo? E gás oxigênio, O2. Água e gás oxigênio. Então, aqui é 1, né? 1 mol. Ó, 1 mol. Então, o que eu estou dizendo assim, ó, o volume, né? 10, 20, 30, 40 volumes, tem até 50 no mercado, se refere à quantidade do oxigênio que é liberado. Então, a relação é sempre assim, ó. Ó, quando eu tenho 1 litro de solução, a solução aqui é água oxigenada, é uma mistura. 1 litro de solução vai liberar, por exemplo, olha o que você quer pegar como exemplo, 10, né? 10 volumes. 10 litros de O2. Então, essa é a concentração que se usa da água oxigenada, nas condições normais, temperatura e pressão, é claro. Ó. Tá? Essa aqui, 10 volumes. Se fosse, por exemplo, 40 volumes, a relação que a gente tem que fazer é essa. Ó. 1 litro de solução, isto é, de água oxigenada, liberam 40 litros de O2. É bastante, né? Mas, pô, 1 litrinho só. Né? Esquece que a solução é aquosa, né? É líquida. E o O2 é um gás, ele se expande. Tá? Então, a água oxigenada ela tem a concentração especial dela, né? Tem uma concentração exclusiva. Foi criada só para ela. Só para identificar a água oxigenada. Já tentaram por várias vezes, mudar isso aí, né? Mas não conseguiram. Continua sendo usado dessa forma. Tá entendido? Bom, depois lá nos problemas, a gente normalmente vai ter que fazer uma estequiometriazinha aí, uma coisa simples, assim, nada que se possa dizer, puxa vida, que cálculo estequiométrico mais confuso, tá? Tá? Mas guardem por enquanto essas concentrações, tá? Então, o número de volumes que se fala em relação à oxigenada é a quantidade de oxigênio que é liberado por 1 litro de solução. Muito bem. Vamos em frente, então. Vamos em frente. Agora tem uma outra concentração. A gente fechar as concentrações.
Agora eu vou falar para você da concentração em mol por litro. Ela tem vários nomes atualmente. Mol por litro. Também é chamada assim, ó, quantidade de matéria. Quantidade de matéria em mol por litro. Mais antigamente, essa concentração era chamada de molaridade. Molaridade. Aí o PAC não quer mais, desaconselha que se use o termo molaridade, tá? Algumas faculdades continuam usando ainda, mas isso aí não afeta em nada, né? Não muda em nada, só é uma maneira da gente falar e chamar a concentração. É a concentração oficial, essa aqui é oficial, no Brasil, né? Essa é a concentração oficial. Como assim? Por que é oficial? É a concentração que tem que aparecer nos rótulos dos produtos químicos. Depois dessa aqui, da oficial, essa é a oficial. A outra que pode aparecer também, que é permitido, é o título. O título também pode aparecer. Mas essa aqui é que o IPAC tornou oficial. Vamos usar para identificar, né, a definição de molaridade, vou usar aquele M com aquela perninha estranha assim, para baixo, tá? A gente diferencia. Ó, a definição de molaridade é essa aqui, Gris, ó. O número de mols do soluto dividido pelo volume da solução em litros. O N1, vou escrever aqui do lado, é o número de mols. Como é que eu calculo o número de mols, gente? Eu vou pegar a massa do soluto e vou dividir pelo mol do soluto. Quer saber quantas vezes o mol cabe naquela massa, né? Por exemplo, vamos supor assim, ó, que eu tenha 10 gramas e o mol são 10 gramas. Então, eu tenho 1 mol, né? Agora, vamos supor que eu tenha 10 gramas e 20 seja um mol da substância. O 20 cabe quantas vezes dentro do 10? Metade. 0,5. Tá? Então, o número de mols é essa relação aqui, ó, da massa pelo mol da substância. O mol, vocês lembram, é aquele que a gente calcula somando as massas atômicas, né? Depois do exercício, a gente treina um pouquinho mais. Bom, então, eu posso pegar esse número de mols e jogar para dentro da expressão, ficando assim, ó, concentração, molaridade. Até esqueci de colocar, tem uns que ainda chamam assim, ó, concentração molar. Ficou bem lá em cima, mas dá para ver. Concentração molar. Tá? Então, a concentração molar, a molaridade, quantidade de matéria em mol por litro, ou concentração em mol por litro, será igual, ó, a massa do soluto dividida pelo mol, aqui você tem o valor do N1, ó, vezes o volume em litro, obrigatoriamente. Se não tiver em litros, vai estar errado. Tá? Então, eu tenho duas maneiras. Se eu for usar fórmulas, eu tenho duas maneiras. Tá? Uma mais completa, que usa a massa aqui, ó. Já posso pôr a massa direto. E outra que usa o número de mols, né? Muito bem. Aí vocês vão ter a concentração em mol por litro. Tá, tem que cuidar com coisas que aparecem, às vezes, nas provas, né? E tudo depende da idade de quem faz, né, gente? Por exemplo, eu já li, assim, em problemas que aparece o termo, ó, molar. Uma solução molar. O que é uma solução molar? É aquela que tem 1 mol por litro. 1 mol em 1 litro. Já vi também assim, você já também deve ter feito problemas que apareceu assim, ó. Considere uma solução decimolar.
desce a 1/10, 0,1 mol em 1 litro. Tá? Então, a gente não pode ratear nessas bobagens assim, ó. Já vi nos problemas também, essa aqui é até mais comum, né? Que é o milimolar. O quanto é que é o mili de 1000? 0,001 mol em 1 litro de solução. Tá? Então, são detalhezinhos aí que a gente tem que estar sempre cuidando. Entenderam direitinho? Certo? Estou quase terminando. Calma. E agora só falta uma coisa para eu mostrar e termina isso aqui. Depois a gente só vai fazer exercício, tá? Que é também uma coisa que já é muito pedida também quando cai esse assunto, que é a concentração. Está mais para cima ali. Estou botando embaixo isso aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Concentração. Eu vou chamar de molar, tá? Vou usar concentração molar. Concentração molar ou molaridade dos íons. Concentração molar dos íons. Bom, quem é que forma íons? Ácidos. Formam íons, né? Ácidos se ionizam. Bases se dissociam e sais também, né? Então, quando a gente joga um ácido, uma base, um sal na água, ele vai sofrer o processo. Se for um ácido, a gente diz que é uma ionização. Porque o ácido, como ele não é iônico, né? A gente não pode usar a palavra dissociação, que a gente usa, por exemplo, para as bases e para os sais. Esses sofrem dissociação. No fundo é a mesma coisa, né? Isso aí é só bobagem científica. Bom, então vamos lá, quer ver? Deixa eu pegar aqui tem exemplos clássicos que a gente tem, né? Vou pegar assim vou pegar um ácido aqui, vou pegar o ácido sulfuroso, H2SO3. O ácido sulfuroso, quando ele é jogado em água, ele vai formar 2 íons H+, né? São dois hidrogênios aqui, e um íon SO3 de carga -2. Aí virar aqui, né, o estado físico, aquoso, não nos importa isso. Bom, então vejam, cada 1 mol de ácido sulfuroso forma 2 mols de hidrogênio e 1 mol de radical sulfito. Sendo dada a concentração do ácido, então, deixa eu pegar um valor aqui, tá? Vamos supor aqui, ó. Sendo dada a concentração do ácido, vamos supor que a concentração é essa aqui. São sempre concentrações pequenas, né? 2 vezes 10 na -3 mol por litro. O problema me deu a concentração do ácido. E quer saber qual é a concentração dos íons hidrogênio e dos íons sulfito. Gente, é só usar a estequiometria, tá? A relação estequiométrica. Cada 1 mol de ácido sulfuroso forma 2 mols de hidrogênio. Então, a concentração do hidrogênio será o dobro, ó. 4 vezes 10 dá -3. E a do íon sulfato, a relação é de 1 para 1, ó. 1 para 1. No hidrogênio, que era de 1 para 2, né? Agora é de 1 para 1. Então, basta copiar, ó. 2 vezes 10 dá -3. Mol por litro, né? É concentração. Sempre mol por litro. Supondo que esse ácido esteja 100% ionizado. Tá? Então, quando a questão complica, eles falam disso aqui, ó.
o grau de ionização desse ácido foi 100%. Aí é só copiar e ajustar, ó. 1 está para 2, 2 está para 4. 1 está para 1, 2 está para 2. Tá, agora vamos supor vocês chegaram lá e a questão estava bem cabeluda. E o cara disse, ó, o grau de dissociação é 30%, que é o grau desse ácido mesmo. É 30%. Quais são as concentrações? Né? Partindo-se de 2 vezes 10 a menos 3 mol por litro de ácido sulfuroso. Bom, se fosse 100%, nós já sabemos, daria 4 vezes 10 a menos 3 mol por litro, e aqui continuaria 2 vezes 10 a menos 3, mas é 30%. O que tem que fazer? Multiplicar por 0,3, 30%. 0,3. Então, agora, ó, se o grau de ionização for 30%, eu teria agora 1,2 vezes 10 a menos 3 mol por litro de hidrogênio. E de íon sulfito, aqui vai dar 0,6, né? 0,6 vezes 10 a menos 3 mol por litro de íons sulfito. Tá? Vocês têm que ir arrumando a coisa. Não, vocês vão arrumando ali de acordo com o que eles vão dando para vocês, tá? Bom, isso aqui é o problema. Se for um ácido ou uma base, né? Ácidos e bases depende do grau de ionização. Claro que a questão tem que dizer isso para vocês, né? Supondo 100% ionizado. Então, supondo tanto por cento a sua ionização. Certo? Tá? Nós vamos voltar a falar em concentração de íons na diluição, né? Quando a gente, na mistura, desculpa. Quando a gente mistura duas soluções com solutos diferentes que não reagem entre si, uma das questões pedidas é exatamente isso, calcular a concentração de íons, né? Eles citam um íon lá para nós, naquela mistura. Muito bem. Fechei. Agora vamos às perguntinhas. Vou esperar vocês. Vou sair dessa telinha aqui. E vou lá pro chato. Ah, tá. Não, o Thiago o Thiago, desculpa, o Paulo. O Paulo coloca ali, tipo aquela mistura, né, de água com etanol, em que o volume, né, V1 V2 é diferente. Não vai dar a soma dos dois. Aí vai depender, né, do material, né, que eles vão colocar para vocês, né? Até aquela hora eu até disse assim, ó, normalmente formam-se ligações, né, entre os dois. Aí vocês vão ter que analisar se a ligação formada é uma ligação de hidrogênio, uma ponte de hidrogênio, né? Se é uma força de Van der Waals, para saber se o volume vai ser maior ou menor. Isso aqui que eu estou falando. Quer ver? Deixa eu tentar. Eu vou tentar representar aqui para vocês. Quer ver? Ó? Deixa eu apagar isso aqui. Então, aqui, ó, por exemplo, né? Eu vou dizer assim, tá? Eu tenho uma substância A que foi misturada com uma substância B, tá? Eu vou querer saber qual é a densidade do final, tal. Supondo que A e B formem ligações de hidrogênio. Ligação de hidrogênio é uma das ligações mais fortes que nós temos
entre moléculas, né? Aqui, gente, ó, provavelmente haverá uma contração, né? Porque as moléculas vão se aproximar, elas vão se unir, né? Então, elas vão preencher mais aquele espaço vazio. Então, aqui nós vamos ter uma contração de volume. Agora, supondo aqui, ó, que fosse uma substância C misturada com um D. Mas aí não forma ligação de hidrogênio, por exemplo, forma um outro tipo de ligação, digamos, aquela dipolo instantâneo, ligação de London, né? Que não é uma ligação tão forte quanto as ligações às pontes de hidrogênio. Então, o C e o D, ao se misturar, não vão preencher, tá? Os espaços tão intensamente quanto o A e o B, né? que formam ligações de hidrogênio. Então, aqui nós teremos uma menor contração em relação ao exemplo anterior, né? Então, só para exemplificar com números, né? Vamos supor que aqui, ó, eu peguei, né? Os dois, somei, ó, V1 mais V2, botei 100 de V1 e 100 de V2, tá? Como ocorrem ligações de hidrogênio, que são ligações relativamente fortes, tá? Nós teremos uma diminuição do volume. Vamos supor que 100 mililitros de um com 100 mililitros de outro, formando ligações de hidrogênio, a soma dos dois dê, eu vou aqui, isso aqui é muito exagerado, mas tudo bem, ó, dê 92, tá? 92 não, 192, que é 100 mais 100, né? 192 mililitros, ó, não chegou a 200. No caso do C e o D, né, para fazer a comparação com a mistura A e B, a contração não foi tão grande. E vamos supor que o volume 1 mais o volume 2, isto é, botei 100 do 1 e 100 do 2, a contração de volume é menor. Vamos supor que agora aqui o volume, a soma dos dois deu 196 mililitros. Verdade. É maior que 192. Agora, o problema pode dizer assim, Paulo, ó, desconsidere a interação entre as substâncias. Bom, se o problema mandar desconsiderar, aí 100 mais 100 dá 200, né? Aí tu vai usar normal. Tá? Então, o enunciado do problema é que vai definir isso aí. Se a contração é maior ou se a contração é menor. Tá? Entenderam? Porque, é claro, aí surgem aquelas questões assim, ó. Se nós tivermos a mesma massa dividida por volumes diferentes, ó. Mesma massa. Tanto numa quanto na outra solução. Divididos por volumes diferentes. Tá? Então, aqui o denominador é menor, o resultado vai ser maior. Aqui o numerador, o denominador, tá? É maior, o resultado será menor. Tá? Aí vai usar o teu raciocínio matemático. Mas se o problema disser desconsidere a interação entre as substâncias, aí é taco a taco. 100 mais 100 dá 200. E fim de papo, né? Ficou claro para ti isso aí? Muito bem. Bom, aí fechamos, né? Aí na nossa próxima aula, eu vou dar a diluição, vou dar a mistura, e aqueles vários tipos de misturas que nós temos, né? Misturas de mesmo soluto,
que não reagem entre si, misturas de bem absolutos que reagem entre si. Tá? Que é a neutralização, a titulação, né? Que a gente chama, na verdade, aqui a gente chama de titulação. Aí nós vamos ver esses tipos de diluição e mistura. Tá? Esse assunto é compridinho, né? E aí depois vamos começar a realizar os exercícios. Tá? No livro tem muito exercício ali. Tem até alguns, guris. Eu até anotei a página aqui para vocês. Ó. Na página 598, que são aqueles exercícios com o título Praticando. Praticando. Ó. São probleminhas que não tem toda aquela elaboração de prova, mas é para a gente praticar, né? A regra de 3, da resolução, ou então mesmo a fórmula, pode usar a fórmula. Tá? Então, na página 598, e também na outra página, na 607. Tá? E vocês têm muito exercício ali para praticar. E são bons exercícios. Né? Eu não estou falando por falar, não. Ó, eu já fiz tudo. Ó. Dá para ver aí? Ó. Eu faço a lição de casa. Ó, eu já fiz todos. Então tá. Um grande beijo para vocês, uma boa semana. Tá? Vamos ver neutralização, sem dúvida. Neutralização é fundamental que a gente veja. Tá? Vamos ver neutralização, ácido base, né? Ou titulação também. Ácido base. Beijão para vocês, Cris. Grande abraço, tá? Boa semana. Cuidem-se, hein? Não quero ninguém em festinha clandestina aí. Iago, me disseram que tu andava numa festa clandestina esse final de semana, é verdade? Então, tá. A única festinha clandestina que nós temos que ter é pegar o livro e ir lá estudar lá no pátio. É a única coisa clandestina. Vamos estudar. Beijo para vocês.